Conclusão. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 1963, nesta localidade de Patinga, no escritório central da Uzi Minas, faço estes autos conclusos ao senhor Major Silvio de Souza, encarregado deste inquérito, do que para constar, lavro esse termo. Eu, Géso Carmelita de Miranda Filho, servindo de escrivão, que o datilografei. Despacho. Oficie-se ao senhor Coronel Comandante-Geral, solicitando a prisão por 30 dias, de conformidade com os artigos 155 e 156 do CGM, dos seguintes oficiais e praças. Capitão Robson Zampróbio, Segundo-Tenente Jurandir Gomes de Carvalho, Cabo José Maria Francisco, RCM, Soldado Argentino Teodoro Tavares, 6º BI, Soldado José Félix Gaspar, 6º BI, Soldado Francisco Torres Dutra, RCM, Soldado Florício Fornaciari, 6º BI, Soldado Newton Souto da Silva, RCM, Soldado Sebastião Cândido da Silva, RCM, Soldado Sebastião Campeiro de Oliveira, RCM, Soldado José Gomes Vidal, RCM, Soldado José Rodrigues, 14º, RCM, Soldado José Clementino da Silva, 6º BI, Soldado João Medeiros, 6º BI, Soldado Moacir Gomes de Almeida, 6º BI, Soldado Odeino Gomes, 6º BI, Soldado Elcio Valeriano, 6º BI, Soldado Joaquim Félix de Carvalho, 6º BI, Soldado Oswaldo Ferraz de Castro, 6º BI, em 9 de outubro de 1963. Aos 10 dias do mês de outubro de 1963, nessa cidade de Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais, na delegacia de polícia compareceu José Francisco de Oliveira, primeiro sargento, a fim de ser interrogado. Que o declarante tem conhecimento que já havia uma programação de greve na Uzi Minas, reivindicando aumento de salários, que no dia 7 do corrente, mais ou menos às 7h30, o declarante foi ao quartel apresentar-se ao capitão Robson, que ali chegando tomou conhecimento do início da greve e que uma tropa havia sido mandada para a porta da garagem, que passou a conversar com o promotor de justiça, Dr. Orlando Milanês, até que, passados alguns minutos, a porta abriu-se com o fim da reunião. Que o declarante foi chamado pelo capitão Robson, que o pôs a par do resultado da reunião. Que havia uma lista de reivindicações do sindicato, existindo uma exigência da saída do policiamento da cavalaria da localidade da Uzi Minas. Que o capitão Robson chegou a dizer ao declarante que havia concordado com a exigência relativa ao destacamento. Que mal passaram alguns minutos de conversa no escritório central, quando foram ouvidos vários disparos de arma de fogo. Que o declarante se dispôs logo a ir ver do que se tratava. Que o capitão Robson decidiu que também ele deveria ir, saindo então no jipe. O capitão, o declarante, o cabo Teodoro e o cabo do destacamento dessa cidade, cabo Nestor, que haviam andado uns 200 metros quando encontraram o caminhão com a tropa e que corria em sentido contrário, que notou que os soldados davam tiros com suas armas, havendo mesmo rajadas de armas automáticas, que o capitão Robson fez sinal para o caminhão parar, mas não foi atendido. Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, auditoria assentada. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 1965, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sala de auditoria de Justiça Militar, reunido o Conselho Especial de Justiça, com a presença de todos os membros. Dr. Geraldo Costa Guerra, promotor. Os acusados Primeiro-Tenente Jurandir Gomes de Carvalho e outros. Pelo auditor foi inquirida testemunha abaixo na forma da lei, do que, para constar, lavrei este termo. Eu, primeiro sargento José Paulino de Oliveira, escrivão, o escrevi. Testemunhas: primeira, José Francisco de Oliveira, primeiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, brasileiro, casado, com 30 anos de idade, sabendo ler e escrever. Testemunha compromissada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntada e, sendo inquirida pelo meritíssimo auditor sobre o fato narrado
na denúncia que lhe foi lida, às suas perguntas, respondeu que às 6 horas da manhã do dia 7, o depoente recebeu uma ordem do senhor capitão Robson Zamprogno, transmitida por um motorista, no sentido de que o depoente se dirigisse ao quartel porque havia movimentos preparatórios de greve da parte dos operários da Uzi Minas, e o destacamento policial tinha se deslocado para proteger o patrimônio da Uzi Minas. Que o depoente se deparou com uma multidão calculada aproximadamente de 5 a 6 mil homens, postados ao longo da MG4, no meio da qual movimentavam grupos de operários, conduzindo toras de madeira e pedras e colocavam na rodovia, a fim de impedir o trânsito de veículos. Que ao se aproximar da multidão, o depoente, à medida que ia sendo reconhecido pelos operários, recebia deles vaias, impropérios, pedradas, sendo que vários operários enfiaram o braço no automóvel, tentando arrebatar o depoente, enquanto diziam: ó gente, tem mais um meganha para a fogueira. Quando o veículo, rompendo a custo a multidão, conseguiu aproximar-se mais, o depoente pôde ver a tropa da polícia militar de um lado da rodovia, e também o depoente viu um indivíduo que posteriormente soube tratar-se de Tertuliano de Tal, homem de estatura mediana e composição atlética, usava barba a Fidel Castro, trajando camisas de manga compridas, e em sua companhia mais uns 5 elementos trajavam de maneira idêntica e também usando barbas compridas. Estes elementos manobravam a massa operária e, como que, a comandar aos gritos de vamos avançar, vamos cercar, tentando conseguir o cerco em forma de U em torno da tropa da polícia militar. Nessa altura dos acontecimentos, os núcleos que anteriormente se achavam dispersos se aglutinaram e a massa era compacta, cada vez mais nociva, sendo de se notar que os indivíduos trajados de camisa vermelha, acima descritos, conseguiram conduzir a massa muito próxima ao grupo de militares, reduzindo cada vez mais o círculo em torno do senhor tenente Jurandir. O depoente recebeu também do senhor tenente Jurandir a incumbência de relatar ao senhor capitão Robson Zamprogno do que estava ocorrendo. Que uma vez no escritório central, o depoente encontrou-se com o doutor promotor de justiça da comarca, doutor Orlando Vilanês, recebendo dele a informação de que o senhor capitão Robson Zamprogno estava numa sala fechada, reunido com a direção da Uzi Minas, presidente dos sindicatos, o senhor vigário, padre Avelino, operários das firmas empreiteiras e da massa operária. Que quando rumavam para o local dos acontecimentos, ao atingirem a portaria do escritório central, avistaram um jipe que conduzia o cabo Teodoro, retornando à sede da empresa. Que as palavras do cabo Teodoro foram as seguintes: a situação está péssima, fui apedrejado e até alvejado a tiro. Que diante disto, trataram de rumar imediatamente para o local. Que antes de atingirem o local propriamente dito, a viatura em que viajavam encontrou-se com um caminhão que trazia o senhor tenente Jurandir e seus comandados, ocasião em que o depoente notou que os militares se abaixavam na carroceria, como se procurando abrigo contra as balas da massa operária. O depoente não viu o movimento da massa dos militares, porque notou o reflexo de um revólver empunhado por um operário que se encontrava à margem da estrada e abaixou-se na carroceria do jipe para proteger-se contra os disparos. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 1963, nessa cidade de Coronel Fabriciano, distrito de Ipatinga, no quartel da 5ª Companhia do 6º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar de Minas Gerais, compareceu o 2º Tenente Jurandir Gomes de Carvalho, a fim de ser interrogado sobre os fatos constantes. Respondeu que foi designado delegado especial auxiliar de polícia de Ipatinga e, por determinação do senhor tenente-coronel comandante do Regimento de Cavalaria Militar, comandante do contingente de cavalaria aqui situado, que já faz 10 meses que o declarante se encontra neste município nas funções ditas, que o ambiente aqui sempre foi mais ou menos normal, com poucos incidentes de operários, e nesses últimos 8 dias houve alguns incidentes entre vigilantes e operários. Que às 6 horas aproximadamente recebeu ordem do capitão Robson para formar 10 homens e se deslocar com os mesmos até a usina, onde funciona a seção de segurança. Que o motivo era uma agitação naquele local, provocada pelos mesmos elementos da noite anterior. Que foi impedido em sua missão por grande multidão que se postava em um dos portões da usina.
que nesta ocasião foi aconselhado pelo reverendo e por elementos interessados em parlamentar para não entrar a fim de evitar atrito entre operários e policiais, que acatou piamente este sábio conselho, que enviou um mensageiro ao capitão Robson solicitando reforço, que lhe foram enviados mais 5 praças, prefazendo agora um total de 16 homens, inclusive o declarante, que com este irrisório efetivo tudo fez para manter a multidão calma, que, às 9h30, aproximadamente, foram os policiais atacados pelos revoltosos que usavam armas de fogo, pedras, porretes, pontapés, tudo isso acompanhado de forte gritaria. Que diante do exposto, fez-se necessário o uso de bombas de efeito moral e disparo de armas de fogo de dispersão para o ar. Que com essa iniciativa conseguiram recuar os mais exaltados que vinham à frente da multidão, que imediatamente deu ordens à tropa para embarcar, determinando que cessassem fogo ao mesmo tempo que ordenava ao motorista para dirigir-se imediatamente para o quartel. Que o declarante tomou lugar na boleia, observando que, mesmo estando os policiais em retirada, eram atacados a pedradas e tiros. Que, apesar de estar na boleia, pôde observar, muito embora não saiba citar nomes ou reconhecer fisionomicamente, que alguns dos policiais que se encontravam na carroceria do caminhão efetuaram disparos contra aquela massa humana, que mais se assemelhava a um bando de feras indomáveis. Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, auditoria, auto de interrogatório, assentada. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 1965, nessa cidade, na sede desta auditoria, reunido o Conselho Especial de Justiça, presente da maioria de seus membros, o réu, Tenente Jurandir Gomes de Carvalho, seu advogado, Dr. Marcelo Jardim Linhares e Dr. Marcelo Roberto Marques Linhares, o representante do Ministério Público, Dr. Geraldo Costa Guerra. Passou o réu a ser interrogado na forma que se segue, de que, para constar, lavrei este termo. Eu, primeiro sargento Paulino de Oliveira, datilografei. Perguntado se tem fatos a alegar ou provas que justifiquem ou mostrem sua inocência, respondeu que o interrogado cumpria ordens na época do incidente, emanadas do senhor capitão Robson Zamprogno, que esta ordem que o interrogado cumpria era ainda por solicitação do Dr. Gil Batimozin, um dos diretores da Usiminas. Solicitação essa que visava salvaguardar o patrimônio da Usiminas e garantir a ordem seriamente ameaçada na localidade. Que no dia dos fatos, às 5h30 da manhã, o interrogado seguiu para o portão do almoxarifado com 10 homens, conduzidos num caminhão, em cumprimento de uma ordem do senhor capitão Robson Zamprogno, e ao chegar na rodovia MG4, encontrou-se com o Dr. Abelha, médico da Usiminas, e foi informado por este que a situação do portão do almoxarifado era seríssima, pois ali havia cerca de 2.000 operários, organizados em piquetes de greve, em atitude altamente agressiva e portando porretes, barras de ferro, demonstrando também que alguns portavam armas de fogo de diversos tipos. O interrogado seguiu seu caminho e, quando tentou penetrar no portão que dá acesso ao almoxarifado, a fim de que pudesse, de dentro da usina, proteger melhor o seu patrimônio, verificou que os operários desceram a longarina da entrada para impedirem o seu acesso. Que, nesta ocasião, muitos operários tentaram ainda tombar o caminhão que conduzia o interrogado e seus comandados e quase conseguiram. Que entre os líderes destacava-se o de nome Tertuliano, que trajava a camisa vermelha. Já estavam o interrogado e seus comandados há mais de 3 horas suportando toda sorte de insultos e pedradas, e o interrogado já prevendo que a qualquer momento seriam os soldados massacrados. Que daí a instantes chegou ao local o cabo Teodoro, que por milagre escapou das agressões à massa, pois o referido cabo era temível e odiado pelos desordeiros, pois se conduzia sempre como um policial autêntico. Que logo após a saída do cabo Teodoro e também do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos recomendando calma à massa operária, e também ter estes cidadãos retirado, aconteceu repentinamente um ataque violento a pedradas. Ocasião em que o interrogado ouviu diversos disparos partidos da massa operária, seguidos de intensa gritaria, e o deslocamento da massa em direção ao caminhão e aos policiais que dele se acercavam. O interrogado percebeu que também alguns policiais já empunhavam as armas e ele próprio, interrogado, também empunhava sua arma. Nesta mesma ocasião,
O interrogado, preocupado com o risco de vida de seus soldados, determinou que os mesmos se abrigassem debaixo e por detrás do caminhão, permanecendo ainda o interrogado de pé como um alvo fácil aos ataques da massa. Que antes do incidente do dia 7 de outubro, porém, neste mesmo dia e local, alguns elementos da massa operária pintavam com tinta vermelha alguns indivíduos e os lançavam sobre os policiais, dizendo que aqueles indivíduos foram feridos pela tropa da polícia. Que o interrogado não sabe qual soldado que atirou primeiro e revide o tiroteio da massa, mas sabe que ele, interrogado, também atirou. E o fez para o alto. Que cessado o tiroteio da parte dos militares, apoderou-se da multidão um certo pânico, que fez com que ela se dispersasse. Mas alguns operários retornaram em direção ao caminhão, tendo o interrogado visto alguns operários empunhando armas, quando partiram disparos contínuos da multidão, ocasião em que o interrogado determinou a retirada da tropa. Que durante o deslocamento do caminhão, o interrogado não viu nem ouviu qualquer soldado sob seu comando disparar um só tiro nem para o alto, nem para o lado, nem para o chão. Que durante o percurso próximo ao escritório central, o caminhão em que viajava cruzou com um jipe sem capota, que conduzia o Sr. Robson e o sargento José Francisco, e quando chegaram ao quartel, notou que foram seguidos pelo referido jipe, pois o mesmo chegou logo após. Que nessa ocasião, o interrogado desceu da cabine do caminhão e anunciou ao Sr. Capitão Robson de que, infelizmente, ocorreu um incidente, quando a tropa policial militar ficou violentamente agredida e pedras e disparos de armas de fogo, porretes e até mesmo um abraço, e foi obrigada a disparar em revide.